Bem-vindos todos mais uma vez à nossa escola bíblica, tratando sobre esse tema tão importante dos problemas do eu. Problemas que nos afetam, problemas que estão aí no nosso dia a dia. Nós estamos aprendendo como esses problemas nos afetam e como lidar com esses problemas através do método bíblico, do processo bíblico de mudança. Através da palavra de Deus, baseada em Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24, nós estamos vendo como a palavra de Deus nos ajuda a poder tratar os nossos problemas e até resolvê-los de maneira significativa, tá bom? A palavra de Deus nos ensina através desse texto, através do apóstolo Paulo, a nos despir do velho homem com todos os seus feitos, com todas as suas atitudes e desejos, porque são baseados na corrupção e no engano, e a nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça, santidade e verdade. A palavra de Deus nos ensina esse método da substituição. Não é só a gente tirar aquilo que é ruim ou errado da vida da gente, mas a gente substituir isso por alguma coisa que é correta, por atitudes boas, por atitudes que vão agradar ao Senhor. E como é que a gente faz isso? Através da mudança do nosso modo de pensar e, consequentemente, do nosso modo de agir. Toda mudança que a gente vai fazer nas nossas vidas, principalmente lidando com os problemas, começa na nossa mente. Começa aqui, tá bom? Então é através dessa mudança de mente que nós vamos mudar as nossas ações, as nossas atitudes e vamos então resolver os nossos problemas, tá bom? Se você ainda não está entendendo bem esse método de mudança, ou se você esqueceu, gostaria de rever, volte lá para o nosso primeiro estudo aqui mesmo no nosso canal do YouTube, o processo bíblico de mudança, e você pode rever esse estudo número 1 e ver como a palavra de Deus nos ensina a lidar com ele de uma forma melhor, tá bom? Hoje nós vamos tratar de um assunto que está muito em voga, um assunto que está nas mídias de uma forma geral e que as pessoas colocam muito, inclusive no meio evangélico, tá bom? Nós vamos tratar hoje de autoestima, aquela atitude de você gostar de si mesmo, ou a atitude que as pessoas colocam como sendo gostar de si mesmo. Porque nós vamos ver direitinho o que significa isso e vamos colocar os princípios bíblicos que vão nos ajudar a lidar com essa questão da autoestima, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos definir o que é autoestima? Autoestima, então, é uma avaliação que se faz de si mesmo baseado nas suas crenças sobre si mesmo. Muitas pessoas colocam a autoestima como sendo uma valorização de si mesmo, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que não é bem assim. A autoestima nada mais é do que uma avaliação de si mesmo. É como se fosse um termômetro social, tá bom? Você olha para dentro de si mesmo, faz uma introspecção, faz uma avaliação e se dá, vamos dizer assim, uma nota, tá bom? Se a sua nota é elevada, você tem uma autoestima alta ou uma autoestima positiva. Mas se você olha para si mesmo e não gosta muito do que está vendo, a sua autoestima então é baixa ou negativa, tá bom? Então, dentro desses conceitos de autoestima é que nós vamos lidar com os problemas que acarretam a nossa vida. Muitos dos nossos problemas não são por causa da autoestima baixa ou alta, mas elas são como consequência delas, tá bom? Então, esses dois meios a gente pode ver. Por exemplo, nós podemos falar da alta
autoestima, ou de uma autoestima positiva, que é quando a pessoa está adorando o que está acontecendo com ela mesma e ela gosta muito de si. Quando a pessoa tem uma autoestima elevada, ela gosta da situação em que ela está vivendo, ela está de bem consigo mesma e ela está muitas vezes exagerando naquilo que ela pensa de si mesma. E esse exagero, então, traz algumas dificuldades. Por exemplo, o narcisismo, quando a pessoa gosta de si de uma tal maneira que começa a desprezar outras pessoas. Aí entra também o bullying, que é quando a pessoa se sente mais importante do que os outros que estão ao seu redor. O exibicionismo, a pessoa começa a se expor de uma forma que busque a admiração das pessoas, e até entra a questão da agressividade. Ela muitas vezes se sente na liberdade de agredir outras pessoas que ela acha que são inferiores a ela, tá bom? Então, pessoas com autoestima muito alta também têm problemas sérios, tá bom? E também tem a questão da baixa autoestima, que é o que está mais presente na sociedade, que gera, por exemplo, uma falta de confiança em si mesmo, nas coisas que faz. Se você tem uma baixa autoestima, se você não está gostando daquilo que está acontecendo com você, você não vai ter confiança para tomar o próximo passo. Existe também o medo de rejeição das pessoas. A timidez em excesso também é uma característica de você ter uma autoestima muito baixa. Uma sensação de incapacidade, você deixa de acreditar que você pode fazer coisas que muitas vezes você já está até acostumado a fazer. Procrastinação e preguiça também são características de pessoas que não estão gostando de fazer as coisas, deixam para lá, deixam para depois, e a dificuldade para reconhecer as próprias conquistas. Muitas vezes a pessoa tem vitórias na sua vida, mas não valoriza essas vitórias porque está se sentindo mal. Então, como a gente está vendo aqui, a autoestima ela tem tanto uma alta como uma baixa, e ela pode ser exagerada dos dois lados. O que acontece é que a autoestima ela tem que ser uma avaliação correta da nossa vida. Ela não pode ser exagerada, nem para um lado nem para o outro, para que não seja prejudicial para a nossa vida, tá bom? Olha o que diz esse versículo de Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo coloca: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, você vê que o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que a gente não deve exagerar, mas ter um conceito equilibrado daquilo que é a nossa vida. A gente precisa olhar para dentro de nós, dentro da perspectiva de Deus, e ver como nós estamos agindo. E qualquer exagero, tanto para um lado quanto para o outro, vai nos causar problemas, vai trazer para nós situações difíceis que a gente vai ter que lidar. Tá bom? Mas antes da gente entrar nesses problemas todos, vamos fazer algumas perguntas que eu quero tentar responder biblicamente. As pessoas têm valor diante de Deus? O que você acha? As pessoas, de uma forma geral, até os filhos de Deus, têm valor diante do Senhor? Bem, nós vamos então olhar para o que a palavra de Deus diz e vamos tirar algumas conclusões, tá certo? Vamos começar. No princípio, como é que eram as coisas no princípio? O homem foi criado à imagem de Deus. Então, a imagem de Deus aqui, você sabe, não está se referindo a uma imagem física, tá bom? Ele está falando da parte emocional do Senhor, da parte de personalidade, até da parte de santidade de Deus. Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 27 declara isso. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Adão e Eva, então, receberam a bênção de Deus que lhes deu o domínio sobre toda a criação. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. O que Deus fez então foi colocar o homem na posição de primazia ou de liderança sobre toda a criação. Deus então coloca o homem numa posição, sim, de importância. Inclusive, essa importância, Deus deu ao ser humano um maior valor do que a todos os outros seres criados. Inclusive, Jesus disse isso: não valeis vós muito mais do que as aves? E realmente, Deus coloca o ser humano numa importância muito maior do que qualquer outra parte na criação, a ponto dele enviar o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Deus ama a gente de uma forma muito importante. Deus ama a gente como sua criação, como sua criatura. E colocou o homem, então, nessa posição. Tá bom? Só que houve um problema e você já deve saber que problema foi esse. O homem escolheu o quê? Pecar. O homem escolheu se afastar de Deus, transgredir a lei de Deus. Então, o que aconteceu com a comunhão dele com Deus? Foi quebrada. A maldição do pecado atingiu então toda a humanidade. Naquele momento, Adão e Eva, e depois desse momento, foi passada essa maldição para todos nós. Tanto é que nós hoje pecamos por causa dessa maldição hereditária, que é chamado de pecado original, que recebemos dos nossos pais desde Adão e Eva. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa maldição foi passada para todos os homens. Hoje, o homem está completamente afastado de Deus por causa do pecado. A humanidade em geral está afastada do Senhor. Tá bom? E agora? A corrupção, então, tomou conta da humanidade. O apóstolo João coloca em 1 João capítulo 5 que o mundo todo está sob o poder do maligno, o mundo inteiro jaz no maligno. A corrupção toma conta de todos e a gente não precisa fazer muito exercício mental para saber esse tipo de coisa. O homem, então, não pode confiar em si mesmo. O homem chegou num nível de corrupção tão grande que ele não pode confiar no seu companheiro. Quantas vezes a gente vê pessoas que confiaram em outros que foram seus amigos ou que são seus amigos, íntimos até parentes, e foram traídos pelo outro. O que esse versículo diz também, Jeremias capítulo 17, versículo 5, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Ele não está dizendo só maldito aquele que confia nos outros, mas também maldito aquele que confia em si mesmo, tá? A humanidade aqui, o que ele está dizendo é que você não pode confiar nem em si mesmo. Você já deve saber do que eu estou falando. Você já deve ter pisado na bola com você mesmo. Você mesmo já prometeu para você que não ia fazer determinada coisa ou que ia fazer determinada coisa e quando chega você não cumpre aquilo que você promete nem para você mesmo, muitas vezes nem para outras pessoas, tá bom? Então essa é a condição. Qual é a solução agora? Nós precisamos nos render completamente a Cristo para sermos ou fazermos alguma coisa de bom. Tá? É somente em Cristo que nós podemos agora ter essa oportunidade de agirmos corretamente de acordo com o que Deus quer para nós. Note o que o Senhor Jesus Cristo disse. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A ideia é que nós agora comecemos a seguir o Senhor Jesus Cristo e não os nossos próprios interesses e não a nossa própria vontade. Então, voltando àquela pergunta inicial,
As pessoas têm valor diante de Deus ou não têm? Olha, o nosso valor, o valor das pessoas, está na graça de Deus que atua nelas. O nosso valor está na graça de Deus que atua em nós. Em nós mesmos nós não temos valor algum. Em nós mesmos nós somos como pó. A palavra de Deus diz que nós somos pó, que nós somos verme, que nós somos como um vento que se dissipa, uma névoa que se dissipa. Nós não temos nada de bom em nós mesmos. Em Cristo, em Deus, é que nós somos alguma coisa. É nele que nós podemos fazer ou ser alguma coisa. Inclusive, muitas pessoas, inclusive para poder ajudar uns aos outros, e o meio evangélico tem muito disso também, tem usado versículos da Bíblia que para animar uns aos outros, que falam a respeito dessa vitória que a gente tem colocado. E eles usam alguns versículos, e esses versículos, desculpa, não estão usados de maneira equivocada, mas deixa eu só enfatizar esses versículos que são usados. Por exemplo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então as pessoas muitas vezes colocam uma força muito grande em si mesmas, falando, olha, você tem força, você tem poder, mas dá uma olhada, se não for Deus por trás, nós somos o quê? Nada. Então, se Deus é por nós, aí quem vai ser contra nós? Né? Olha esse outro versículo também de Romanos 8. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. As pessoas chegam para você e falam, você é vitorioso, você tem a vitória dentro de você, não permita que você seja um derrotado na sua vida, porque você é vitorioso, você tem a vitória, você ganha todas as batalhas. Quem é que vai ser contra você? Mas olha o que o versículo diz, nós somos vencedores sim, mas por meio daquele que nos amou. E esse outro versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a ênfase vai para o tudo posso muitas vezes. Mas a ênfase desse versículo não deve estar no tudo posso, deve estar no naquele. É em Deus que nós podemos fazer todas as coisas. Se não é Deus do nosso lado, se não é Deus dentro de nós, nós não temos condição de fazer nada. Então você entendeu? Se não é a graça de Deus em nós, não adianta nada você tentar reafirmar ou melhorar a sua autoestima. Não adianta nada você querer achar que você é alguma coisa, se não for Deus em nós. Então, a nossa confiança, a nossa palavra tem que ser voltada para o Senhor. Tudo aquilo que nós confiamos, tudo aquilo que a gente crê, toda a nossa fé, toda a nossa força tem que estar baseada em Deus, em Cristo, para que a gente possa vencer, para que a gente consiga fazer qualquer coisa. Está entendido isso muito bem? Então, nós podemos seguir adiante. Como tratar, então, a autoestima e como ter essa autoestima correta e saudável dentro das nossas vidas, tá bom? Vamos começar com algumas dicas. Primeiro, tire o foco de você. Muitas pessoas que estão tristes, que deixam até depressão entrar na sua vida, entrar no seu dia a dia, o que acontece é que começam a focar muito em si mesmos, começam a prestar muita atenção na sua própria reação, na sua própria vontade, nos seus próprios gostos, na sua própria vida, começa a morrer de dó de si mesma e aí fala, eu estou com a autoestima muito baixa, eu preciso melhorar. O que você tem que fazer é o quê? Tirar o foco de você mesmo. Dá uma olhada. A ansiedade vem quando estamos preocupados demais conosco mesmos e com o que as pessoas estão pensando de nós. Você é uma daquelas pessoas que dá muito valor para o que os outros pensam de você? Você é uma daquelas pessoas que dá muito valor se você não recebe um elogio, se você não recebe um obrigado, se as pessoas não notam o que você está fazendo, você fica para baixo? Nós não precisamos disso, né? Existem muitas situações no nosso dia a dia que nós não precisamos lidar com isso. Por exemplo, existem pessoas que têm a síndrome do alto-holofote.
Você já ouviu falar disso? É aquela síndrome que onde ela está, ela acha que está todo mundo prestando atenção no que ela no que ela está fazendo e no que ela está ali. Parece que ela pensa que ela é o centro das atenções de todo mundo que está ao seu redor. Às vezes ela está num ambiente social, ou ela está mesmo num supermercado e as pessoas estão olhando para ela, prestando atenção nela. Você sabe que isso não existe. Muitas vezes as pessoas nem estão prestando atenção, nem sabem que a gente está ali. Então, se você tem esse pensamento, pode tirar isso de você, porque o que você está fazendo é colocando um foco em si mesmo. Outro pensamento errado é o que é chamado de ilusão de transparência. É como se as pessoas pudessem adivinhar ou ler ou ouvir o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está colocando dentro de nós, as nossas intenções e coisas assim. Parece que quando as pessoas olham para a gente, elas estão enxergando o que a gente está pensando, estão lendo o que a gente está pensando. E isso não é verdade. Muitas pessoas elas ficam com tanta neura em cima dessa questão que acabam se diminuindo, que acabam se incapacitando para determinadas coisas, porque ela pensa que as pessoas ao seu redor estão dando esse valor para ela que ela não tem, Muitas vezes a gente acha que alguma coisa que a gente faz ou alguma coisa que a gente pensa vai fazer diferença naqueles que estão em volta, mesmo que a gente não fale nada. E isso muitas vezes não é verdade. Sabe aquela atitude do torcedor de futebol que ele tem que assistir o jogo do time dele sempre com aquela mesma camiseta, mesmo que seja uma camiseta surrada, mesmo que seja uma camiseta que ele tem há 20 anos, né? Ele tem que assistir o jogo do time dele com aquela camiseta, porque se ele não tiver vestido com aquela camiseta, o time dele perde. Você já viu alguém que tem esse tipo de atitude? Né? Gente, isso é verdade? Não é. O fato dele estar de camiseta ou não estar não vai influenciar em nada o que está acontecendo lá no time de futebol dele. Ele não é o centro do mundo, ele não é o centro das atenções. E muitas vezes a gente se sente assim. E aí a gente se sente mal e a nossa autoestima, então, a nossa estima vai lá para baixo e aí a gente acarreta muitos problemas para nós mesmos, tá bom? Então, não tenha foco em si mesmo. Número 2, preocupe-se com Deus e com os outros. Olha só, não se preocupe em amar a si mesmo. A gente tem essa ideia vinda da mídia de que a gente precisa se amar. Eu tenho trabalhado com aconselhamento bíblico e muitas pessoas, quando a gente está conversando e elas estão em depressão ou alguma coisa assim, dizem que elas precisam se amar primeiro para então amar outra pessoa. Elas foram ensinadas a isso. Olha, talvez a psicologia ou a televisão ensine isso você, mas não é o que a palavra de Deus ensina. Nós não temos necessidade nenhuma de enfatizar esse amor por nós mesmos, porque a palavra de Deus diz que nós já amamos a nós mesmos. Lembra desse mandamento? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Onde é que está o mandamento de amar a nós mesmos? Ele está declarando ali, o que você tem que fazer é amar a Deus e amar o seu próximo como você já ama a si mesmo. Quando você está com frio, o que você faz? Você põe uma blusa. Quando você está com fome, você come. Você se alimenta, você se veste, você cuida do seu próprio corpo. É assim que a gente tem que fazer com os outros. O que acontece é que a gente começa a enfatizar e começa a dar muito valor para o que a gente está sentindo, para o que a gente quer, e aí acaba fazendo com que os outros em volta sejam menosprezados. E nisso há uma reação e as pessoas então não reagem de acordo com aquilo que a gente gostaria que agissem e a nossa autoestima baixa, entendeu? Então, isso não
Não deve ser a nossa atitude, tá bom? Preocupe-se em amar a Deus e aos outros e não a si mesmo, tá? Seja servo de todos. A palavra de Deus nos ensina a sermos servos. Olha o que o Senhor Jesus disse: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Então, aquele que tem mais importância é aquele que está servindo. É aquele que faz as coisas em prol dos outros, sem esperar nada em retorno para si mesmo. Então, um bom jeito de você melhorar a sua autoestima é servindo, é dando de si para outras pessoas, para Deus e para os outros. Terceira coisa, não cobre de você mesmo aquilo que Deus não cobra. Para que você tenha uma autoestima correta de você mesmo, você tem que saber o que Deus quer de você. E não fique se comparando com outras pessoas. O que acontece é que a gente vive num mundo muito competitivo. Sem dúvida. A gente olha para as outras pessoas e a gente vê o sucesso, muitas vezes, de outras pessoas, e muitas vezes não é nem de tantas pessoas assim, né? E a gente vê o sucesso deles e quer ser igual. Ou outras pessoas nos cobram de ser igual àquelas pessoas. Então existe muita comparação, existe muita situação em que errar não é aceitável, ou fazer menos do que o perfeito não é aceitável. Sabe aquela frase que você já deve ter ouvido também, que diz que quem chega em segundo lugar é o primeiro dos perdedores? Então, a pessoa não se contenta em não ser perfeito, ou não estar em evidência, ou não ser um grau bem elevado, né? Ela não se contenta com isso. O que ela quer é que todo mundo a tenha em máxima autoestima. Mas é isso que Deus quer para você? Nesse mundo competitivo, cada um vai fazer a sua parte. Então, para que você mantenha a sua autoestima no nível correto, você tem que saber qual é a vontade de Deus para você. Nós não precisamos ser melhores em tudo, mas fazer o nosso melhor naquilo que Deus nos capacitou a fazer. Você não precisa ser o melhor em todas as coisas. Tem coisas que você nunca vai fazer bem, tá bom? Porque você não tem o dom para isso. Mas tem coisas que você vai fazer melhor do que eu. E sabe o que vai acontecer? Eu vou ser ajudado por você. Nós devemos fazer a nossa parte como cooperadores de Deus e uns dos outros. Tem coisas que eu faço melhor do que você e tem coisas que você faz melhor do que eu. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos ajudar. Nós vamos cooperar um com o outro. E naquilo que você é melhor do que eu vou aproveitar disso de você, como você vai aproveitar daquilo que eu sou melhor do que você. E nisso nós vamos estar servindo a Deus e servindo uns aos outros. Olha o que diz 1 Pedro 4. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. E ele não colocou a palavra graça ali à toa, não. Porque o dom que você recebeu, o dom que eu recebi e o que a gente pode fazer de melhor, veio da graça de Deus. Veio de graça para nós. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é por causa da graça de Deus que opera, que trabalha na vida da gente. Então, não cobre de você aquilo que Deus não cobra, tá bom? Procure saber qual é a vontade de Deus para você e fique nesse patamar, não fique se exigindo demais. Outra coisa muito importante, para que você tenha uma autoestima correta, lembre-se que tudo o que você é, ou tudo o que você tem, é pela graça de Deus sobre você, tá? Você tem talentos, esses talentos talvez até que ajudam você a se sustentar, a ganhar o seu pão de cada dia, isso vem de Deus. O emprego que Ele lhe deu, ou a escola onde você estuda, seus pais que proporcionam para você os benefícios de você poder estudar, para você poder ter um bom futuro,
Tudo isso vem de Deus para a gente. A nossa saúde, o nosso dom vem do Senhor. Tudo isso Deus nos dá. Então, tudo que nós temos é pela graça do Senhor. E por último aqui, se você tiver alguma dúvida, busque o conselho da palavra de Deus, tá bom? A palavra de Deus sempre vai ter um bom conselho para lhe dar quando o assunto é lidar com você mesmo, tá certo? Então, olha o que a palavra de Deus nos ensina e não busque uma valorização de si mesmo, mas a nossa autoestima tem que estar no nível correto, fazendo uma avaliação correta de nós mesmos, tá bom? Muito bem, então vamos ver o que nós aprendemos hoje. O que nós devemos nos despir e nos revestir no que diz respeito à autoestima, tá? Devemos nos despir de tentar nos amar antes de qualquer coisa e nos revestir de amar a Deus e ao próximo como nós já nos amamos, tá bom? Nós devemos nos despir de achar que somos merecedores de qualquer coisa e nos revestir de lembrar que tudo o que somos é pela graça de Deus. Nós devemos nos despir da autoafirmação, autovalorização, da necessidade de atenção e nos revestir da atitude de servir. Nós devemos ser servos uns dos outros, de acordo com o que Deus nos ensina. Devemos nos despir do amor próprio e nos revestir do amor a Deus e ao próximo. Bom? Muito bem. Chegamos então aqui à nossa conclusão, que nós temos todos os estudos. A solução dos problemas causados pela autoestima é a mudança no modo de pensar e no modo de agir com respeito ao eu mesmo. Tá bom? Então, não sei como é que você está agora, olhando para você mesmo, mas o que você precisa fazer de forma bem clara, bem distinta no que a palavra de Deus nos ensina, é não valorizar a si mesmo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que aquele que não toma a sua cruz e o segue não pode ser um discípulo dele. E se nós queremos o bem-estar para as nossas vidas, se nós queremos a resolução dos problemas, de acordo com aquilo que ele nos ensina, nós precisamos segui-lo de todo o coração. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu e esse deve ser o nosso lema. Estou crucificado com Cristo. Tá bom? Então, que você possa, nesse momento, pegar a sua vida, pegar o seu ego, o seu eu e dispor nas mãos do Senhor. Temos muito mais o que falar sobre esse assunto, sobre esse tema, mas espero que nosso estudo de hoje possa ter guiado você para o caminho que a palavra de Deus quer que a gente use no que diz respeito aos problemas relacionados conosco mesmo. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de poder fazer com que a tua palavra atue no nosso ego, no nosso eu. Eu peço, Senhor Deus, que nós possamos agir de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou, crucificando o nosso eu e entronizando Cristo nos nossos corações. Peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de problemas do eu. E se você gostaria de rever qualquer uma das nossas lições, é só você olhar no nosso canal do YouTube e você vai poder rever todas as lições que nós demos até aqui, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e todas as vezes que uma nova lição, um novo estudo seja colocado, uma nova mensagem seja colocada ali, você vai ser notificado, tá bom? Que Deus abençoe você e que você possa fazer com que esses problemas relacionados ao eu possam ser resolvidos na sua vida. Deus te abençoe. Até uma próxima aula.